Olá, senhores educadores, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa palestra gratuita de hoje com o assunto Aulas Inovadoras, Intercâmbio em Sala de Aula. A gente fica muito feliz quando chega dia de palestra gratuita. A gente fica muito feliz de receber todos vocês aqui na nossa casa. Nossa casa, que também é de todos os educadores que têm a intenção e querem empreender dentro da educação. Para você que não conhece ainda Empreendedu, nós somos uma empresa que fomentamos o empreendedorismo na educação e entregamos ferramentas para que vocês possam fazer diferente, possam mudar, possam inovar dentro da educação, dessa nova educação que está surgindo agora no mercado. Muitos chamam de educação 5.0. Por que 5.0? Porque nós estamos na era industrial 4.0, da inteligência artificial. Então, como a educação tem que estar à frente do tempo, por isso que a gente fala da educação 5.0. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Simone Serigato e vou receber vocês junto com a professora Josane Batalha para a gente conversar hoje sobre o intercâmbio em sala de aula. Você que é professor, que está aqui hoje, manda um oi para a gente no chat, escreve aqui para a gente de onde você está falando. Se você é professor, manda um coração para a gente. Se você é coordenador, manda uma flor para a gente. Se você é um diretor que está participando com a gente aqui hoje, manda um joinha. Pessoal, não se esqueçam. Curtam, se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo para que a gente possa chegar ainda em mais educadores. Hoje eu estou travando a língua, desculpa aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Já tem gente na sala, já tem gente chegando. Se tiver alguém que já acompanha nossas atividades e está aqui hoje, menciona para a gente, fala, oi, aqui é o professor tal, estou aqui de novo. Manda um oi para a gente no chat, para a gente saber que vocês estão chegando e poder iniciar a atividade. Enquanto vocês ainda estão chegando, se acomodando, eu vou me apresentar. Meu nome é Simone Serigato, eu sou a fundadora da Empreendedu. Eu sou mãe de 3 crianças. Já fui profissional da área de educação, tanto como docente, e como também trabalhando com sistemas de ensino, implantando sistemas de ensino em escolas de todo o Brasil, Norte, Sul, Nordeste, Sudeste, interior de São Paulo. Conheço a realidade de dentro das escolas, conheço a dificuldade dos educadores, até porque eu já fui uma docente, já fui uma educadora e sei as grandes dificuldades que a gente tem em sala de aula. Eu, junto com um grupo de ainda 4 profissionais especialistas, todos com experiência em sala de aula, mas cada um com especialidade em uma determinada direção dentro da educação, formamos um grupo de atividades, palestras, treinamentos, para auxiliar que vocês cheguem a desenvolver empreendedorismo dentro da educação. Quem aqui já não teve uma ideia fantástica, mas que não saiu do papel? Quem aqui já não ouviu falar, nossa, você faz isso em sala de aula, você precisa divulgar isso para mais pessoas, mas você guardou isso para você e nunca usou. Aqui na Empreendedu, a gente vai te dar ferramentas para que você possa desenvolver e correr atrás dos seus sonhos. Hoje, a gente vai falar sobre aulas inovadoras. E no final da atividade de hoje, será emitido o certificado. Então, acompanhe a gente até o final, que no final a gente vai disponibilizar um link para que esse certificado possa ser entregue para você, tudo bem? Bom, essa noite, junto com a gente vai ter a professora Josane Batalha. A professora Josane, ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em relações interpessoais na escola e na construção da autonomia moral, ética, valores e saúde na escola. Ela também atualmente trabalha como professora polivalente do ensino fundamental em escola privada. Ela tem uma série de certificações dentro da Microsoft. Quem participou das últimas atividades da professora Josane, inclusive do treinamento sobre como atingir as melhores certificações dentro da Microsoft Education, sabe disso. Ela é MAI Expert, MCA, Skype Master Teacher, professora certificada pela Microsoft com licença, né? Participante do GEE Paz, Grupo de Estudo da Educação para a Paz, Tolerância
da Faculdade de Educação da Unicamp de Campinas. Professora Josane, você está por aqui? Oi, Simone, estou aqui Muito sim, tudo bem? bem-vinda, boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigada Tudo pelo jóia. convite. Mais uma vez, nós que agradecemos a sua disponibilidade de vir aqui compartilhar com a gente suas experiências. A professora Aham. Josane traz muita alegria por fazer parte do nosso grupo de professores especialistas aqui na Empreendedor. Ela é uma professora muito empreendedora e ela sempre traz temas de vivências, de atividades que ela já aplicou, de ferramentas que ela já utilizou e que trazem muitos benefícios para os educadores. Pessoal, não esqueçam, cheguem chegando, falem boa noite. Achei, eu não estava achando o pessoal aqui. Boa noite, Alessandra. Muito bem-vinda de Jundiaí. Deixa eu ver aqui. Temos o Leonardo também essa noite. Bem-vindo, Leonardo. O Alberto. Boa noite. Da Bahia, Alberto. Que legal. Seja bem-vindo. São João dos Patos, Maranhão. Menina, eu já fiz trabalho de Uau! consultoria em escola de Açailândia, Imperatriz também, aí pertinho de você. Alá Musical, não colocou aqui a cidade. O Jordão ou Jordão? Jordão, você que é de fora do Brasil, não é que tem participado das nossas atividades? Bem-vindo, viu? Alessandro de São João dos Patos, também Maranhão, que bacana. Que Pessoal, bacana. olha só, estamos atingindo horizontes. Sejam muito bem-vindos, pessoal. É um prazer recebê-los todos essa noite. Para a gente é uma alegria imensa poder conversar com vocês. Obrigada pela disponibilidade e pelo tempo. Professora Josane, vamos conversar um pouco sobre essa história de intercâmbio em sala de aula. Bom, eu sei que você já tem essa experiência, né? Mas a escola onde você atua, ela já tinha essa experiência de ter um intercâmbio em sala de aula? Ou você que implantou a questão do intercâmbio em sala de aula, que eu sei que você já pratica com seus alunos? Não fui eu que implantei, né? Mas eu sou fã número um, né? Desse trabalho de além dos muros da escola. Bacana, professora. Então, hoje todo mundo busca ferramentas que auxiliem a gente no engajamento, auxiliem a gente na empatia do aluno pela atividade, né, pelas aulas, pelo aprendizado. Ainda mais em dias como hoje, em que hora a gente está em sala de aula com eles, hora a relação é em sala de aula, hora a relação é remota. E isso traz uma certa insegurança, traz como que a gente vai formatar essas aulas? Eu formato para dar minha aula de que jeito, para fazer a linha de aprendizagem de que forma. E, de repente, o intercâmbio, ele pode ser uma saída. O intercâmbio, ele é uma atividade, professora, que ele só pode ser realizado por um professor de idiomas, que trabalha letras, que trabalha espanhol, inglês. Como é que funciona essa atividade de intercâmbio, essa ferramenta, na verdade, para auxiliar na aprendizagem, o intercâmbio em sala de aula? Ele é uma atividade que é só para professores de idiomas? Não é só para professores de idiomas. Com certeza eles são muito. Para ele é um trabalho que ajuda muito, né? Se ele trabalhar com esse intercâmbio em sala de aula. Mas você pode fazer N situações que você não tenha que utilizar outro idioma para usar essas ferramentas. E também, no caso, se você, por exemplo, resolver fazer alguma conexão fora do Brasil, no idioma que o professor não fale, chama o professor de idiomas para ficar com você, que para ele tem total interesse, né, que esses alunos ouçam e falem o idioma, que vai ser bom para você, para te ajudar, e para ele, né, porque vai trabalhar dentro da disciplina dele. Fazer a tal da interdisciplinaridade, né, professora? Mesmo, Envolver outras matérias para a construção do conteúdo, né? isso mesmo. Bacana. Xênia de Recife, muito bem-vinda. Olha, Ó, de lá no longe hoje, né?
Olha que bacana. Muito Poxa, legal isso. semana passada... Vamos fazer intercâmbio com essas salas de aula aí. Por favor, né? Vamos começar por aqui. Semana passada a gente teve uma atividade de João Pessoa, na Paraíba, e foi, assim, uma atividade feita por um professor muito querido. Não sei se o professor já chegou por aqui, ele falou que ia assistir hoje. Mas, nossa, é sempre muito bom conectar várias partes do Brasil. Pessoal, tô aqui falando com vocês, não contei para vocês de onde eu tô falando, né? Olha, só tô perguntando para todo mundo de onde eles estão falando e não falo de onde a gente tá, né, Jô? Olha, eu sou a Simone, eu estou falando de Jundiaí. A professora Josane Sobreira, ela está falando de Campinas, todas no interior de São Paulo. Então, a gente está conectado do interior de São Paulo, aí com todas essas cidades lindas aí do Brasil. Pessoal, quem está chegando, vai colocando aqui para a gente também de onde você está vindo. E, professora, num momento como esse, onde todo mundo está buscando ferramentas diferentes, atividades diferentes, tentando engajar os alunos da melhor forma possível, quais os principais benefícios que você acredita que o intercâmbio em sala de aula pode trazer para esse aluno? Então, olha só, primeira coisa que eu penso é que hoje essas crianças, esses jovens, né, eles são cidadãos do mundo, né? Sim. O mundo está todo conectado. Então, através do celular, né, você entra em o site onde você quiser do mundo, a notícia chega em tempo real e a escola não pode ficar para trás, né? Sim. Uma vez eu li um livro que falava que se você olhar uma sala de cirurgia da medicina de 100 anos atrás, a sala mudou muito, né? Se você pensar para a sala de hoje. E se você olhar para a sala de aula, a sala da escola, você não vê muita diferença, né? Continua aquelas carteiras, aquela lousa, e a gente está trabalhando com outra geração, né? Uma geração que está conectada. Então, mesmo nessa forma híbrida, quando a gente tem que trabalhar parte dos alunos presencial, parte dos alunos em casa, a gente consegue fazer o mesmo trabalho, né? E quais os benefícios? Olha, são incontáveis, né? Eu consigo dar muitos exemplos de situações que você pode trabalhar, né, com esse tipo de intercâmbio, fazendo a interdisciplinaridade, envolvendo várias disciplinas, e principalmente se você trabalha com projetos, né? Porque o projeto é isso, você tem lá um tema principal e todo mundo vai andar dentro desse tema com a sua disciplina, e você consegue, nesse tipo de trabalho, fazer muita conexão com esse tipo de trabalho, né? Bacana. Então, se a gente for enumerar, por exemplo, a gente pode falar sobre antes de falar sobre dos benefícios. O intercâmbio em sala de aula, ele não precisa necessariamente ser aplicado somente em escolas, correto? Não. A gente pode fazer escola com vários tipos de ambientes. Você pode fazer escola com empresa, você pode fazer escola com museu, né? Você pode fazer escola com uma ONG. Você trazer essas pessoas para dentro da sala de aula é uma aula que não está em livro nenhum, né? Uhum. É uma aula que ele aprende com um especialista. Você pode trazer um autor, né? Você lê um livro, esse autor é vivo, né? O autor que está por aí. Você pode trazer para conversar com as crianças, né? Para eles fazerem perguntas. Antes da pandemia, esses autores, assim, iam até as escolas, mas também é uma coisa difícil de conseguir, né? E dependendo de onde é a escola, nem toda editora manda, mas aqui, fazendo aqui através de intercâmbio, você consegue. Bacana. Professora, eu gostaria de dar boa noite para a Andréia, que é de Araçatuba, aqui do interior de São Paulo. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Aline, a Aline já é nossa conhecida, nossa parceira de outras atividades, seja muito bem-vinda, Andréia, e muito obrigada por estar aqui com a gente novamente.
Aline, fala para mim, por gentileza, qual é a série que quais são os anos, né, que você atua para a gente poder te ajudar? A Aline está falando assim, professora, a minha experiência com aulas simultâneas está sendo frustrante. Sistema híbrido é diferente do simultâneo, certo? Certo. Qual que é a diferença, professora? Ela trabalha no Olha, segundo ano, acredito ser do Fundamental 1, né, Aline? Estou falando do Fundamental 1 ou do médio? Pode falar, professora. ela trabalha como? No segundo ano, ela vai colocar aqui para a gente se é do fundamental ou do médio. Tá? Mas, professora, então a gente, híbrido é diferente fundamental 1, isso mesmo, obrigada, Aline. Ela trabalha com o segundo ano do fundamental 1. Então, o sistema híbrido é diferente do sistema simultâneo, correto? Sim. Assim, ela está com uma faixa etária de criança muito pequena, né? Alfabetização. São crianças muito pequenas, né? Quando eu falo em ensino híbrido, eu estou considerando, assim, um programa educacional em que o aluno aprende uma parte pelo ensino online, né? Que ele controla a todo tempo, ele tem que entrar, ele tem que saber a hora de entrar, o modo de entrar, o ritmo de estudo, tá? E a outra parte acontece no ambiente físico, no caso, a escola, né? Sempre com mediação de alguém. Ele pode até também fazer esse ambiente físico fora da casa dele, mas que ele tenha uma mediação, né? Que tenha alguém ali que possa auxiliá-lo, ainda mais nessa idade, né? Entendi. Então, professora, o intercâmbio em sala de aula para o ano que a Aline atua, por exemplo, ele seria mais indicado no presencial, no retorno do presencial e não no online. Mas a gente teve muito tempo que não podíamos fazer isso, né? Então, eu penso que, sim, essa criança que está no segundo ano tem, 7 anos? 8. 7, 8 anos. Ele não tem todo o conhecimento de tecnologia para entrar e fazer tudo sozinho, né? Então, por exemplo, minha filha, ela é aluna de pedagogia e ela estava fazendo estágio e o ano passado pegou muito tempo com crianças pequenas. Então, para os maiores, você fala, né? Olha, gente, alguém quer compartilhar a tela ou dá um print nessa imagem e salva para a criança. Você fala uma coisa dessa, e já fala assim, mãe, né? É a coisa que ele fala. E nem todo mundo tem tempo de acompanhar, né? Eu penso que, assim, foi muito difícil para os pais, foi muito difícil para os professores, né? E agora a gente já está começando a entrar num esquema que parte presencial, parte online. E isso aí acontece de forma simultânea, né? O que os alunos estão tendo na aula, na classe, os que estão assistindo estão tendo o mesmo conteúdo. Bacana. Professora, eu vou dar boa noite para a Nayara. Bem-vinda, Nayara. Ela é do interior da Bahia, de Jequié. Bem-vinda. E a Paloma, que está falando de Salvador. Muito bem-vindas. Pessoal, para quem está chegando agora, ao final vai ter o link para a gente emitir o certificado para vocês da participação de hoje, tá? Acompanhe a gente até o final. Então, professora Josane, a gente não consegue fazer o intercâmbio em sala de aula de forma digital, de forma online? Hoje, com as classes? Consegue, né? Porque se eu fizer alguma conexão, quem está em aula está comigo, está assistindo o meu projeto no telão. Uhum. E quem está em casa está acompanhando a minha tela em tempo real e consegue interagir da mesma forma. Bacana. Olha, gente, o professor deu jeito para tudo. Eu falo muito assim, que, em primeiro lugar, lógico, o pessoal da saúde, né, que enfrentou, que é a linha de frente de tudo isso que está acontecendo. Mas, em segundo lugar, palmas para os professores, porque os professores se reinventaram. Com certeza. Todo mundo costuma falar do educador, as pessoas falam assim, por que você não dirige direto ao professor?
Porque eu acredito que o educador é todo aquele envolvido no processo da educação, né? Então, o coordenador, o professor, o auxiliar de classe, o diretor, o dono da escola, gente, está todo mundo tendo que se reinventar. Então, assim, uma salva de palmas para todo mundo que está aí plantando bananeira, fazendo de tudo para conseguir aí driblar as situações. Estão aqui hoje buscando informações para saber como, pegando a quarta-feira à noite de vocês, que vocês poderiam estar com a família de vocês, para receber informações de como melhorar as aulas de vocês. Então, são pessoas incríveis. As pessoas perguntam, por que você gosta de trabalhar com educador? Aí tem até uma brincadeira que eles fazem comigo. O educador, ele fica procurando o erro o tempo todo, porque ele foi treinado para procurar erro, para consertar erro, e é difícil. Eu falo, gente, não é maravilhoso. São pessoas fantásticas, são pessoas super criativas, são pessoas super dispostas e, acima de tudo, empreendedoras. São pessoas que estão sempre buscando melhorar, trabalhando com recursos, às vezes, mínimos. Pessoal de escola pública, quantos professores eu não conheci de escola pública que pegava valores do bolso para investir, para fazer alguma atividade, alguma coisa. Aliás, aproveitando aqui hoje, gostaria muito, não sei se aqui hoje a gente tem alguém que tem aqueles grupos de WhatsApp, aquelas páginas de Instagram, que está publicando, compartilhando atividades para ajudar, né, toda a comunidade educacional. Tem um professor de São Paulo, de Manaus, de Recife, acompanha algumas dessas páginas. Parabéns pela iniciativa, por vocês realmente estarem compartilhando e ajudando toda a comunidade nesse momento, onde está todo mundo precisando de força, ajuda, dicas, né, material. Aline, você fez a pergunta sobre alfabetização. Eu não sei se a sua escola faz esse tipo de atividade. Mas aqui, no interior de São Paulo, é comum a gente ver muitas escolas disponibilizando atividades nesse período do online para que as crianças possam praticar em casa, principalmente na fase de alfabetização. Eu não sei se a sua escola faz isso, mas é uma dica que talvez possa ser aproveitada, né? Onde, além da questão online, eles também disponibilizam algumas atividades que os pais retiram no colégio, de alguma forma, para que suas aulas são ao vivo, Aline? É presencial? A nossa também. No meu caso também. E ao vivo, simultâneo. Quem está em casa e quem está na sala. Sim, o que acontece ao mesmo tempo. Não sei se a escola também, tá? As escolas que eu acompanho aqui, as dos meus filhos, eles entregam materiais físicos para que a gente possa fazer atividade com eles. Então, a professora fica online com a gente, mas tem um material físico que a escola forneceu, algumas atividades. Então, acredito que em letramento. É isso, né? Obrigada, Aline. Pessoal, mas voltando a falar, então, sobre o intercâmbio. Se alguém tiver mais alguma dúvida, o pessoal vai interagindo, colocando aqui no chat para a gente. Voltando a falar sobre o intercâmbio em sala de aula. Os principais benefícios dessa atividade, eu acredito que estejam ligadas às trocas culturais. Estou certa, professora? Você tem alguma experiência que você possa contar para a gente, de alguma atividade que você fez, aonde isso aconteceu? Eu já desenvolvi projeto com escola indígena, né? Então, uma escola indígena do Pará, a gente estava estudando a questão indígena, então fizemos esse intercâmbio e troca de experiências, por exemplo, as brincadeiras que eles tinham lá e as brincadeiras que eles tinham aqui. Trocavam, assim, brincadeiras, costumes, músicas. Os de lá ensinaram os daqui uma canção indígena, foi muito bacana. Já fiz muito, vários tipos, de diversos tipos. Essa foi uma experiência bacana. E você já fez alguma atividade com interdisciplinaridade? Palavra longa. Como eu sou professora do Fundamental 1, a gente a chama de professora polivalente. Polivalente eu sou professora de matemática, de língua portuguesa, de história e geografia e de ciências. Então, a gente faz tudo conversar, né? Às vezes os alunos falam assim, mas professora, a gente está na aula de matemática e está aprendendo isso aqui de ciências,
né? Porque, de repente, aparece um gráfico em matemática que você está trabalhando com gráfico do assunto de ciências. Sei lá, vou falar dos casos da pandemia. É matemática, mas estou falando de ciências. Então, não tem nem sentido fazer as coisas separadas, dentro de caixinhas. Tudo tem que conversar, né? Esse ensino é em espiral. Então, a gente fala isso no nível 1, daí a gente, quando o pessoal acompanha nível 2 com os especialistas, o assunto volta, mas volta num nível mais elaborado, enfim. É o mas que tudo eu conheço no mercado, isso como interdisciplinar. espiral crescente, é isso? Isso mesmo. Porque ele vai voltar esse assunto, né? Por exemplo, hoje eu estava trabalhando com substantivos primitivos e derivados. Aí já aparece prefixo, sufixo. Professor, e o que é prefixo? Aí eu explico, falo para eles, olha, eu vou explicar muito básico no conhecimento do que é que vocês precisam agora. Porque mais para frente esse conteúdo volta, e ele volta nessa espiral que eu digo, numa dificuldade maior. Aí você vai saber para que serve esse prefixo, o que ele significa na palavra, esse sufixo. Então, nesse sentido, sim. Bacana. A professora Alessandra contribuiu aqui. Ela falou para a gente que ela fez um projeto de educação física e ergonomia com alunos do 6º e do 8º ano juntos, com a professora de ciências, e que foi muito bacana. Eu acredito, a impressão que eu tenho, inclusive pelas experiências que eu vivo aqui em casa, é que essas questões dos projetos, essas questões de professores trabalharem juntos em determinados temas, às vezes fazendo alguma atividade, algum quiz, né, que vocês costumam montar junto com algumas ferramentas, Geniali, Kahoot, atividades que vocês fazem, que vocês conseguem fazer em conjunto com outros professores, elas costumam engajar mais o aluno e trazer um pouco mais de interesse. A questão também dos grupos, não sei se todos que estão aqui estão conseguindo usar plataformas, ou estão conseguindo, porque tem alguns que já estão, né? Semipresencial e semi-remoto. É mais difícil ainda a gente fazer uma atividade, um projeto, que a gente consiga contemplar tanto alunos que estão em casa, como alunos que estão em sala de aula no presencial. E aí, o intercâmbio em sala de aula, ele pode resolver essa questão, né? Porque o intercâmbio em sala de aula você consegue fazer tanto engajando os alunos que estão em sala de aula, como os que estão em casa, certo, professora? Isso mesmo, porque as aulas, como elas estão falando aqui, são simultâneas, elas acontecem ao mesmo tempo. Então, você tem que trabalhar de uma forma que o que esteja presencial faça aquilo que o de casa também está fazendo. E aos poucos, se Deus quiser, a gente vai começar a voltar, até ter a sala cheia de novo. E a questão, por exemplo, mesmo que você coloque no seu planejamento de aula, pessoal, amanhã a gente vai ter uma live, já convido vocês, pessoal que estiver no Instagram, que estiver no YouTube, amanhã a gente tem uma live ao vivo, que a gente vai falar sobre gestão de aula, não gestão de sala de aula, mas gestão de aula. E pensando na sua gestão de aula, nessa questão, tem hora que abre, tem hora que fecha, tem hora que a gente que pode ir, que não pode ir para a escola, você ter essa ferramenta de intercâmbio em sala de aula ali debaixo do braço vai te ajudar bastante, porque você consegue fazer essa atividade tanto no presencial como no remoto, certo, professora? Sim. Não importa até se todos estiverem no remoto ou todos no presencial, a gente adapta a forma de fazer, mas dá para fazer das duas formas. Bacana. A professora Alessandra contribuiu, muito obrigada. Engajamos o projeto de gincana presencial e online ano passado e deu muito certo. Excelente, super pessoal. Uhum. Excelente. Então, o que a gente gosta muito de falar sobre a questão do intercâmbio? A gente pode fazer um intercâmbio do Brasil para outro país, certo, professora? O intercâmbio com o exterior, né? Com o exterior. Então, por exemplo, isso é possível, professora? Totalmente. Agora, as escolas, dependendo do país, também.
voltaram, não voltaram, voltaram metade, né? Então, você pensando aí no que você for fazer e engajando com esse professor do lugar que você vai fazer, que quando a gente der o curso eu vou explicar com mais detalhes, você consegue fazer do mesmo jeito. Era melhor quando a gente estava presencial, né? Porque no Todos presencial sentimos falta, professora. Não fica, a gente não fica cada um no seu computador, a gente põe o telão e todo mundo olha no telão e o telão olha para a gente, né? Tem a câmera ao contrário. Agora é cada um lá no quadradinho, os alunos que estão presencial, eu abro o telão, mas acontece da mesma forma. Mas é possível, existem outros professores no mundo engajados e interessados em fazer essa troca com classes do mundo todo. Você não imagina quantos e de existe uma todos comunidade interessada nesse tipo de atividade. Comunidade enorme de professores. Eu conheço professores do mundo inteiro, né? Eu até recebi reconhecimento, né, da Microsoft por trabalhar dessa forma. Então, assim, aonde você pensar, né, tem um contato, a gente tem, ou se não tem nesse lugar, tem alguém próximo que vai fazer o contato. E, principalmente, hoje em dia, um assunto que está muito em alta, que as escolas querem conversar, é a questão climática. Sim. Né? A questão do clima vem vindo com tudo. Então, se você procurar, né, pessoas para fazer intercâmbio e queira conversar sobre a questão climática, fácil. Bacana. A The Economist, a revista uma das revistas mais famosas do mundo sobre economia inglesa, ela falou, ela listou 20 possibilidades do que vai acontecer no pós-pandemia, né? Ou em tempos pós-normais, como a gente costuma dizer. E um desses itens fala que no pós-pandemia, assim que encerrar as preocupações com a questão de saúde no mundo, o próximo tema mais relevante será a questão de sustentabilidade, de cuidado com o planeta, né, de como tratar, porque a pandemia também nos trouxe essa questão do lockdown, das pessoas ficarem em casa, trouxeram muitos apontamentos cruciais, que ou a gente toma uma decisão agora, ou a gente vai realmente perder recursos importantíssimos para a sobrevivência no planeta. Então, existem muitos professores, existem comunidades direcionadas para isso, pessoal, e muita gente interessada em conversar no mundo todo sobre esse tema. Se você é um professor... conversar com o Brasil, desculpa te interromper. Imagina. O Brasil que tem tantas questões, né, para se conversar a respeito da Amazônia, das queimadas, né, aquele fato que aconteceu ano passado lá no Centro-Oeste, né, no pessoal ali perto do Pantanal, as questões das barragens de Brumadinho. Olha, problema para discutir a gente tem bastante, infelizmente. Não é? E buscar soluções, né, professora? Sim, de todos os cantos. A gente tem que colocar isso para as crianças, porque a esperança que eu tenho são as crianças, né? Eles precisam se conscientizar que não existe, por exemplo, jogar fora. Não existe, vou jogar isso aqui fora. Você não joga fora, o fora é aqui dentro, né? Então, não tem outro lugar para a gente ir se esse aqui não tiver mais como viver. Tudo é aqui mesmo, né? Exatamente. Eu sou engajada com vários projetos mundiais ligados ao meio ambiente. Vários. Pessoal, a professora Josane vai ter uma atividade mais para frente. Fiquem ligados, fiquem nas nossas redes sociais, acompanhem a Empreendedu. A professora Josane vai ter um tema que ela vai tratar com a gente mais para frente, das 17 ODS, que são as... Explica, não, melhor eu não explicar. Explica para a gente, o que são as 17 ODS, professora? Então, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, houve uma reunião de países, né, na ONU, e eles elegeram os 17 problemas, os piores que temos que
que precisam melhorar ou serem resolvidos até 2030. Eles têm uma agenda até 2030 para alcançar esses objetivos. E são 17, vocês podem procurar, e você acha muito fácil, ele parece uma tabela periódica, assim, né? Todos os quadradinhos coloridos. E então, se você for trabalhar com as ODS, você pode fazer projetos envolvendo uma ou duas, 1, 2, 3 itens. Você pode pedir que o aluno escolha qual que ele quer trabalhar, buscar soluções, levantar os problemas, né? O que pode ser feito, né? Levantar hipóteses. Porque hoje em dia a gente precisa preparar essa turma para resolver problemas. Sim. Né? Nós vamos deixar um monte para eles, né? O foco é esse. E eu coloco todas as minhas fichas neles, porque a nossa geração, o que fez até agora, infelizmente, né, está levando a tudo isso. Por isso que eu sempre insisto, conheçam e desenvolvam cada vez mais a educação 5.0. A gente não vai ser o tema de hoje, nós vamos tratar esse tema em uma atividade mais para frente, mas só para dizer que dá para incluí-la nas questões de intercâmbio em sala de aula. Professora, você mencionou também a questão de trazer um autor de livro, de repente você é um professor de literatura, ou indicou algum livro para os alunos lerem, e convidar o autor do livro para vir conversar com os alunos. Essa é uma atividade fantástica também, né? Sim, porque esses autores todos estão nas redes sociais, né? Então, se você for no Instagram e procurar um autor de algum livro infantil, você vai achar muito fácil. Então, eu me lembro, por exemplo, que nós estávamos trabalhando cordel, né? Que é um gênero aí, pessoal do Nordeste que conhece, eu adoro cordel, a gente ensinava os alunos a fazer cordel, e tem uma autora que só escreve livros de cordel, entrei em contato com ela explicou todo o processo de como fazer o cordel, da cestilha, o que rima com o que, ensinou os alunos a fazerem, né? E você pode até aprender isso lendo no livro, mas é diferente, né? Quando você traz um especialista para falar sobre isso, é uma aprendizagem muito mais significativa, eu acho. Com certeza. A criança vai guardar e vai lembrar, né? E esse engajamento, e é isso que a gente está falando, em motivar eles, engajar eles em sala de aula, tudo isso contribui, tudo isso traz empatia, né? Traz humanidade, traz proximidade do conhecimento com o aluno, né? Sim, eu faço parte desse grupo da Unicamp, que é de Educação para a Paz, o GEPAS. Vocês podem procurar, quem quiser fazer parte, né? Tem encontros online também. E quanta coisa que a gente pode trabalhar com essas crianças para promover a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? E se fosse com você, como que você resolveria isso? Né? Os conflitos que acontecem, que fazem parte, né? Que precisam acontecer, porque isso até é a maior questão do aluno ficar em casa. O aluno ficando em casa não vai ter conflito, ele precisa participar de conflito, né? Porque ele tem que saber como sair daquela situação, não é? Então, por exemplo, se você pegar um tema como esse, como a paz, por exemplo, e quiser conversar com países do mundo inteiro, você pode conversar, você pode procurar ONGs que promovem palestras ou encontros a respeito desse assunto, ONGs, especialistas, autores, artistas, né? O que você imaginar, você consegue fazer. Tudo está muito interligado, tudo está muito interligado. E as pessoas, vou falar para vocês, quando eu procuro as pessoas para conversar sobre algum assunto, eles largam tudo para atender uma escola com crianças. Eles largam tudo, né? Fiz muitas videoconferências com empresas, falando de meio ambiente, por exemplo, né? Então, por exemplo, o que ações essa sua empresa faz para atingir as ODS, né?
E eu sou um pouco ousada, né? Eu vou um pouco assim, eu vou um pouco além. Eu fazia esses contatos através do LinkedIn. E assim, eu trouxe CEOs de empresa para conversar com os alunos. Que ele falava assim para mim, professora, eu largo tudo. Quando você quer fazer? Então, eles, assim, e é uma experiência para eles muito incrível também, né? O De conversar compartilhar, com as né? crianças, e eles fazem perguntas incríveis, é muito bacana. Muito legal. A Aline contribuiu, muito obrigada. A Aline, ela colocou aqui para a gente que o ano passado ela trouxe uma jornalista para falar sobre o gênero com os alunos e foi uma roda virtual muito interessante. Temos aqui mais uma contribuição da Paloma. Obrigada, Paloma. Os alunos não gostam de ligar a câmera ou falar no microfone no ensino remoto. Alguma dica? A pergunta de US$ 1 milhão. Eu acho que, assim, vai muito do trabalho do professor mesmo. Eu acompanho uma professora na Unicamp, porque eu faço um estágio, né? Eu estou fazendo mestrado, a gente tem que fazer um estágio. E ela nunca tinha dado aula online, e o que mais incomodava realmente eram as câmeras fechadas, né? E é um curso de pedagogia. Então, ela trabalha de uma forma muito conscientizando assim, se coloque no meu lugar. Você está aqui ensinando, né, alguma coisa, e você não vê as reações, você não vê as carinhas, você não vê o que estão pensando. Como que você iria se sentir? Aí ela faz posts, então tem um post muito bacana que ela criou, que é uma imagem de um notebook, onde alguém da tela, como se estivesse aí usando alguma plataforma, sai um pouquinho da tela para abraçar quem está do outro lado. Sabe, esse tipo de campanha? Não deixe sua professora sozinha, esse tipo de coisa. É tentar pegar eles pelo emocional, né? Tentar engajar eles de alguma forma pelo emocional. A Eliana também contribui. A Paloma falou que trabalha com ensino médio e a Eliana contribuiu. Muito obrigada, viu, Eliana? Verdade, Paloma, eles não querem ligar a câmera. Vou pegar a ideia da roda virtual da Aline para implementar as nossas aulas online aqui. Que bacana, que bom, pessoal. Professora, sobre o intercâmbio ainda. Eu tive uma experiência quando eu trabalhei com grupos de intercâmbio realmente, onde as crianças trocavam, né, de casa, às vezes não iam. Ah, sim. Minha filha também fez. Não trocavam na mesma casa, mas acabavam alunos de fora vindo para escolas do Brasil e alunos do Brasil indo para fora. Então, eu lembro que existia um preparatório antes desse embarque, aonde naquela época, em 2007, quando eu trabalhei com isso, já se realizava uma reunião online entre intercambistas e que naquele momento eles trocavam ideias, por exemplo, aqui na escola, como é que é na escola daí? Como é que as pessoas se vestem? Como é que as pessoas, como é que é a matemática? O que você está aprendendo em matemática agora? Então, eles trocavam muitas informações nesse sentido. E eu sei que você já fez uma atividade de intercâmbio em sala de aula, aonde era um trabalho parecido com isso, aonde um tinha que descobrir de onde o outro estava falando. Como é que funciona isso? Isso aí, assim, é tipo um jogo. Você combina com um professor de fora, você e o professor sabe de onde é aquela turma, e você combina uma conexão, e os alunos fazendo perguntas, né, daqui para lá, de lá para cá, eles tentam descobrir de onde é aquela turma. Então, eles têm que perguntar, no seu país tem floresta? Seu país é muito frio? Seu país, o que move a economia do seu país? Então, eles fazendo essas perguntas, os dois professores mediando, né? A gente sabe, eu sei de onde ele sabe de onde eu sou, mas as crianças têm que descobrir. É muito legal fazer isso, principalmente o pessoal de idiomas, fantástico. E isso, pessoal, é legal também. Essas questões que a gente está falando, por exemplo, do abrir a câmera ou não, principalmente quem está com a galera de ensino médio, pessoal de sexto, sétimo ano, oitavo ano, a gente sabe que é muito difícil engajar. Então, a gente tem que pensar fora da caixa. A gente tem que começar a fazer coisas diferentes, coisas que surpreendam realmente. Simone, dá para fazer isso toda aula? A gente sabe que humanamente é impossível
ficar colocando melancia no pescoço toda a aula. Tem hora que a gente tem que conversar sério, tem que fazer atividade mesmo. Mas o máximo que a gente conseguir colocar de humanidade dentro da nossa aula, de interesse, de atividades que fisguem esses alunos, melhor. A questão, por exemplo, do próprio intercâmbio em sala de aula, uma atividade dessa, por exemplo, a gente pode falar, olha, gente, vai ter uma atividade assim, tal dia, e eu preciso que vocês estejam com as câmeras ligadas, porque vai ser uma investigação e as pessoas precisam ver vocês. Então, Simone, eu posso fazer isso com alunos, por exemplo, do Nordeste com o pessoal do Sudeste, do pessoal do Norte com o Sul, né? Olha que interessante. Que estado você A gente não precisa sair do Brasil para mudar a cultura. Não. Aqui dentro da gente já tem um monte de cultura diferente. De que estado você é? Seu estado é banhado pelo oceano? Seu estado... Como é a vegetação do seu estado, né? Para descobrir de onde são essas pessoas, da onde eles estão falando. Exatamente. Vocês podem, inclusive, elaborar questões prévias sobre... Vocês podem incluir questões como... qual é o autor de livro mais conhecido do seu estado ou da sua cidade? Então, assim, pessoal, pensar fora da caixa e tem um monte de coisa que dá para fazer. Pessoal, para quem gostou da atividade de hoje, para quem tem interesse em fazer o intercâmbio em sala de aula, praticar essa atividade com os alunos, eu convido vocês a participarem do treinamento Mão na Massa da professora Josane Sobreira. O que são os treinamentos Mão na Massa? São os treinamentos oficiais da Empreendedu, onde a gente entrega as ferramentas para vocês desenvolverem empreendedorismo dentro da educação. É uma atividade em forma de oficina, muito prática, onde a gente entrega para vocês como fazer, onde estão essas comunidades de professores do Brasil e do mundo, que ferramentas você usa para fazer o intercâmbio em sala de aula, o que você tem que ficar atento com relação a direitos, o que pode, o que não pode. A gente tem que lembrar que a gente está em época de direitos LGPD, Lei de Proteção Gerais de Dados, Bom, estamos em épocas, como conduzir, como fazer essa atividade, de forma que você não prejudique a sua escola. Se você é um professor particular, você também pode juntar a sua turma para fazer essa atividade, mas é importante se ligar em algumas diretrizes importantíssimas legais que estão envolvidas numa atividade como essa. Quer saber como fazer um intercâmbio entre classes bacana? Quer saber como fazer um intercâmbio na escola, em sala de aula, de forma adequada e que você possa aproveitar da melhor forma possível? Participe com a gente do treinamento Mão na Massa. Aqui na Empreendedu, além da gente ter os melhores treinamentos do mercado, focados ao empreendedorismo do educador, a gente também disponibiliza para vocês certificações em modelo de medalha digital. Medalha digital vai ser a febre agora do momento. As próximas certificações mais importantes que vocês vão ver no mercado vão estar ligadas às medalhas digitais. Quem já fez curso da Google, quem já fez curso da Microsoft, quem já conhece como funciona. Para quem ainda não conhece, as medalhas digitais, elas reconhecem, além do papel do certificado, elas têm uma validação chamada blockchain. A blockchain é a que valida as medalhas, aquelas moedas virtuais, sabe? Os bitcoins. Então, a medalha digital de certificação, ela não tem como ser falsificada. Então, toda medalha digital, ela é muito valorizada no mercado, porque um papel você pode alterar, pode escrever um nome de certificado, mas as validações e medalhas digitais essas certificações não podem ser mudadas, não tem como ser mudadas. E aqui na Empreendedu, você é certificado com medalhas digitais. Essas medalhas digitais, elas são voltadas a soft skills, ou seja, as habilidades e competências que você desenvolve durante a atividade. Vocês depois podem divulgar nas redes sociais de vocês essa medalha que vocês adquiriram. E também, quem tiver aqui na sala, que tiver LinkedIn, vocês podem incluir dentro do currículo do LinkedIn de vocês. Então, pessoal, é fantástico.
as medalhas estão vindo para ficar no mercado e aqui na Empreendedu você já tem acesso às certificações com medalha digital, só que só para os treinamentos mão na massa, tá bom, pessoal? Poxa, vocês gostaram de hoje, pessoal? Ah, e a Aline tem mais uma pergunta aqui para gente. Eu trabalho com o projeto DIP do Sebrae. Se puderem falar algo sobre como conduzir de forma online, seria incrível. Você conhece, professora, o projeto DIP? O que seria o projeto DIP? Não conheço. A gente não conhece, professora Aline. Se Fala puder passar alguma um pouco de coisa informação sobre para a ele. gente. A professora Aline também colocou aqui, ó, atividades colaborativas contribuem para a participação com câmeras e diálogos. Verdade, professora Aline. Precisa haver o interesse, precisa haver o estímulo. Às vezes a classe, os alunos estão desestimulados. E não é difícil de entender, né, pessoal? Obrigada, Paloma. Pessoal, acompanhem as atividades da Empreendedu, acompanhem nossa página no Simpla. A gente tem uma página no Simpla, Empreenda Edu, onde vocês têm todas as atividades que vão estar acontecendo aí nos próximos meses da Empreendedu, as próximas atividades. Nos sigam nas redes sociais. Você que está com a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, para que a gente possa chegar em ainda mais educadores. Pessoal, as próximas atividades estão aqui na tela, eu vou falar para vocês. Dia 11/5, como é um treinamento mão na massa, tá, pessoal? Como ter um perfil campeão no LinkedIn. LinkedIn é uma rede social que cada vez mais está trazendo para a gente contribuições e ajudando muitos educadores para conseguirem clientes para aula particular, para conseguirem funções diferentes dentro da área de educação, como trabalhar para editoras, escrever material, conteudista. Então, o LinkedIn é uma rede muito especial nesse momento para o educador, principalmente para quem está buscando recolocação, e é importante que vocês saibam ter um bom perfil lá dentro. Então, esse treinamento, como ter um perfil campeão no LinkedIn, vai estar acontecendo dia 11/5. Como se inscreve, Simone? Pela nossa página do Simpla, tá bom? É só na página do Simpla colocar lá Empreendedor. Poxa, Simone, mas eu não achei vocês no Simpla. Nas nossas redes sociais, vocês têm um link de acesso. No nosso site também tem www.empreendedu.com.br. Dia 13/5, ferramentas essenciais para a educação 5.0. Educadores que estão aqui, eu imagino a loucura que está sendo programar e fazer gestão de aula em tempos como os de hoje. Quer saber, quer ter melhores ferramentas, quer ter flexibilidade, saber como fazer sua gestão de aula? Participa com a gente da atividade do dia 13/5. Também é um treinamento mão na massa, também da certificação, e é um treinamento essencial para os professores que estão hoje aí atribulados e perdidos aí com a questão do que tipo de aula que eu monto, em que momento que eu estou, né? Dia 18/5, 8 insights imprescindíveis para quem quer empreender na educação, atividade gratuita. Dia 20/5, soft skills, 3 passos para ser um educador do futuro, também palestra gratuita. 25/5, tudo que você sempre quis saber sobre produção de conteúdo EAD e tinha medo de perguntar, também gratuito. Pessoal, tem atividade pra caramba aqui na Empreendedor para você que quer fazer diferente. Fica com a gente, nos segue nas redes sociais. Tem mais perguntas, pessoal, sobre hoje? A gente vai disponibilizar agora o link para o certificado dessa noite. Pessoal, vocês disponibilizam, por favor, o link aqui? Quem preencheu o Forms, a gente vai enviar para vocês o certificado da atividade de hoje, da noite. Mais perguntas, pessoal, sobre o intercâmbio em sala de aula, sobre a atividade? Professora Josane, muito obrigada mais uma vez por contribuir, por compartilhar com a gente, viu? Eu que agradeço. Você lembra de cabeça que dia vai ser a mão na massa que a gente vai fazer desse assunto? Professora, a gente vai disponibilizar nas redes sociais e na página do Simpla a data certinha, mas essa atividade, muito provavelmente, ela vai ficar disponível de forma gravada também para quem quiser adquirir. Tá bom. Fica de olho, então, que daí a gente dá muito mais dicas, né?
Isso, porque no intercâmbio em sala de aula, o que eu entendo que é sensível, né? São as ferramentas, as comunidades onde você tem que estar envolvida e as diretrizes que estão envolvidas nessa atividade. Porque apesar de ser uma atividade muito bacana, a gente precisa entender muito bem como a gente pode trabalhar com ela. O pessoal colocou aqui pra gente, ó, vai ser dia 2/6. Dia 2 legal. do 6 vai ser o ao vivo desse treinamento mão na massa. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Ó, não esqueçam, ó, quem não preencheu o forms, pessoal, eu não consigo enviar o certificado, tá bom? Preencham os forms, contem pra gente o que vocês acharam da atividade dessa noite, o que mais vocês querem escutar da gente. Muito obrigada, Stephanie. Stephanie, eu vi agora a sua mensagem lá musical. Aline, muito obrigada pela presença mais uma vez. Alessandra, muito obrigada por participar com a gente. Paloma, todo mundo que esteve com a gente essa noite, muitíssimo obrigada. Professora, um beijo, até a próxima. Um beijo, tchau, gente. Conhecimento é para ser compartilhado, né? Muito obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau.